Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. O Evangelho de hoje nos oferece mais um milagre. Jesus está em Cafarnaum, entra na casa de Pedro e cura sua sogra, que está acamada com febre. Se escolhermos apreciá-la, nos mostrará que seguir Jesus verdadeiramente envolve oração, serviço e a disposição de curar os males do nosso mundo. A propósito desse texto do Evangelho de Marcos, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, não é surpresa ver Jesus percorrendo as estradas, curando a todos sem parar. Essa é a sua missão, essa é a razão pela qual ele veio: pregar e curar. Falar de um Deus que é Pai, misericordioso e incrivelmente próximo, se traduz em proximidade com as pessoas, o que o leva a ir de cidade em cidade. E essa compaixão de Deus necessariamente o leva a curar, a expulsar todo o mal deste mundo. Ele, assim, realiza em sua pessoa, com suas palavras e ações, o sonho de Deus. Que vivamos livres, realizados, felizes, não escravizados pelo pecado, pela falta de sentido, pela doença ou mesmo pela morte. É por isso que o Evangelho nos diz que toda a cidade se aglomerou à porta, e é por isso que os discípulos lhe disseram: "Todos estão te procurando." As pessoas sabem bem que a salvação se encontra nele. Pergunte a ti mesmo: buscas o Senhor com a mesma intensidade? Sentes que nele está tudo o que precisas? Em segundo lugar, se Jesus pode realizar obras milagrosas, é porque ele e o Pai são um, porque vivem em completa intimidade. O texto nos diz que, bem cedo pela manhã, quando ainda estava escuro, ele foi para um lugar deserto e ali começou a orar. Jesus vive em oração, e é ali que ele encontra força para a sua missão, de consolar e curar incessantemente. Às vezes, tentamos fazer grandes obras ou ser testemunhas de Jesus sem parar para rezar. E então tudo desmorona, falta-nos força, até mesmo vontade. Somente na oração, somente nessa relação íntima com Deus, podemos ser cheios do Espírito Santo, o Espírito que nos guiará pelos caminhos para pregar a palavra de Deus e ser uma fonte de cura para nossos irmãos e irmãs. Nutres tua vida de oração? Dedicas tempo de qualidade a ela? Em terceiro lugar, te convido a considerar a cura da sogra de Pedro. O Evangelho nos conta que Jesus a tomou pela mão e a levantou, e a febre a deixou. Mas então diz algo crucial: e ela começou a servi-los. A sogra de Pedro é curada e então serve.
Quem já experimentou a salvação de Jesus, sendo tomado pela mão e levantado, sente-se compelido a servir aos outros. É esse movimento duplo tão característico do cristianismo: experimentar o amor de Deus e compartilhá-lo com os outros. Ser curado por Jesus e levar essa cura aos irmãos e irmãs. Ser levantado pelo Senhor e levantar aqueles que estão prostrados. Hoje, Jesus também te levanta desse estado de prostração em que te encontras, por causa do pecado, do desespero ou da mediocridade. Ele quer que tu experimentes a salvação e então sirva aos outros. Tu aceitas esse convite? Então, hoje, vendo Jesus caminhando pelas estradas, pregando a palavra e curando todas as doenças, que tu desejes profundamente aceitar o chamado para participar de sua missão. Que tua vida seja uma boa notícia e cura para aqueles ao teu redor. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Amém.